Você já parou para sentir o peso invisível que carregamos todos os dias? Não falo de pesos físicos, mas daqueles que ninguém vê. Expectativas quebradas, relacionamentos que não se alinham, planos que desmoronam sem aviso. Vivemos cercados de pressões externas e internas, como se a vida fosse uma série de provas incessantes e nós, eternos concorrentes, nunca estivéssemos à altura. Mas e se eu te dissesse que há uma forma de sair dessa luta constante? Que existe uma maneira de conquistar a liberdade sem precisar vencer ninguém, sem precisar lutar, sem depender do mundo ou das pessoas para se sentir inteiro? Hoje vamos falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre o poder brutal do desapego. O desapego não é abandono, não é se desligar do mundo ou das pessoas que amamos. É, na verdade, o ato mais corajoso de autodomínio, reconhecer que não podemos controlar nada além da nossa mente, das nossas escolhas e da nossa postura diante da vida. É perceber que toda frustração, todo sofrimento nasce do esforço em agarrar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Marco Aurélio nos lembra disso constantemente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. No vídeo de hoje, você vai descobrir como o desapego pode transformar dor em força, perda em liberdade e ansiedade em clareza. Antes de prosseguirmos, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho a liberdade ao invés do apego." Essas palavras são mais que um gesto, são um pacto silencioso consigo mesmo, um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora vamos começar. Todos nós carregamos algo que não vemos, mas sentimos em cada instante: o peso do apego. Apegamo-nos a pessoas, a situações, a sonhos que muitas vezes nunca se concretizam da forma que esperamos. Apegamo-nos às expectativas que criamos sobre nós mesmos e sobre os outros. E quando elas se quebram, sentimos um vazio profundo, como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. É um sofrimento silencioso, quase imperceptível, mas constante. Cada frustração, cada decepção, cada perda pesa porque acreditamos que essas coisas nos pertencem, que podemos controlá-las, que merecemos que o mundo se dobre à nossa vontade. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa frase não é apenas um conselho filosófico distante, é um chamado à ação diária. Quando entendemos que nada do que acontece fora de nós pode definir nossa paz interior, começamos a soltar o que nos aprisiona. O apego é muitas vezes uma armadilha invisível que nos mantém reféns do mundo. Ele nos transforma em observadores impotentes das próprias emoções, nos fazendo reagir ao invés de agir, sofrer ao invés de viver. Perceba, cada expectativa é uma corrente, cada desejo de controle é uma pedra no caminho da liberdade. Quando nos apegamos, entregamos nosso poder a pessoas, eventos e coisas que nunca poderão nos garantir felicidade permanente. Soltar não significa desistir, significa reencontrar o poder que sempre esteve dentro de nós. Cada vez que liberamos algo que nos prende, descobrimos que a vida, por mais caótica que pareça, é uma oportunidade constante de nos tornarmos mais fortes, mais claros e mais livres. O desapego não diminui a experiência da vida, ele amplia. Ele transforma o sofrimento em aprendizado, a perda em clareza e o peso invisível do apego em asas para voar. Quando falamos em desapego, muitas pessoas imediatamente imaginam indiferença, um coração frio, uma vida vazia de emoções. Mas desapego não é isso. Desapego não é se desligar do mundo ou se tornar incapaz de sentir amor, alegria ou dor. Pelo contrário,
É estar totalmente presente, mas sem permitir que aquilo que está fora de você dite sua paz interior. É diferenciar entre o que você pode controlar e o que não pode, e agir apenas sobre aquilo que realmente depende de você. Sêneca nos lembra que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Cada minuto gasto agarrado a expectativas irreais, a rancores antigos, a medos que não nos pertencem, é tempo roubado daquilo que podemos viver plenamente. O desapego nos dá esse tempo de volta. Ele nos ensina a amar sem aprisionar, a cuidar sem sufocar, a se importar sem depender. Desapegar é também reconhecer que não podemos mudar ninguém além de nós mesmos. É aceitar que cada pessoa tem seu próprio caminho, que cada evento tem sua própria lógica e que o mundo não foi feito para se alinhar aos nossos desejos. Não se trata de resignação, trata-se de clareza, trata-se de olhar a vida sem filtros de necessidade ou carência e perceber que a liberdade emocional nasce do silêncio interior e da confiança na própria razão. Quando você desapega, não está fechando portas, mas abrindo espaço para experiências mais genuínas, mais autênticas e mais significativas. A frieza é uma ilusão. A força real está em se manter firme diante do que não pode ser controlado, em permanecer íntegro, mesmo quando tudo ao redor tenta puxá-lo para o caos. O desapego é coragem, é presença, é poder. É o ato mais profundo de amor que você pode oferecer a si mesmo. No ritmo acelerado do mundo moderno, somos constantemente puxados para fora de nós mesmos. Notícias, redes sociais, opiniões alheias, cobranças infinitas, tudo compete pela nossa atenção, pela nossa energia, e no meio desse turbilhão, esquecemos de olhar para dentro. Esquecemos de observar nossas próprias reações, nossos pensamentos e emoções, como se fossem estranhos que habitam nossa mente. É nesse espaço que o silêncio se torna uma arma poderosa. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa é a essência do desapego aplicado à vida cotidiana. Quando paramos de reagir impulsivamente, de nos deixar arrastar pelo caos externo, criamos um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço encontramos liberdade. O silêncio não é ausência de ação, é presença consciente. É o momento em que você observa a vida sem se perder nela, percebe as correntes invisíveis que prendem sua mente e escolhe não se deixar dominar. Observar significa perceber que a raiva, a ansiedade, a frustração, todas essas emoções, nascem de julgamentos internos, de expectativas irreais, de apegos desnecessários. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna mestre de si mesmo. Cada situação que antes parecia um ataque pessoal, agora se torna um exercício de paciência, clareza e discernimento. O silêncio e a observação não diminuem sua sensibilidade. Pelo contrário, aumentam sua percepção e fortalecem sua liberdade emocional. É através deles que descobrimos que não precisamos lutar contra o mundo para sermos felizes. Basta entender a natureza das coisas, compreender o que está sob nosso controle e permitir que o resto flua, sem prender, sem exigir, sem sofrer. No silêncio, a mente encontra sua força e a alma, sua paz. Imagine um rio correndo em direção ao mar. No seu caminho, pedras e troncos se erguem, obstáculos que poderiam deter qualquer força bruta. Mas o rio não luta contra eles. Ele contorna, flui, adapta-se. No final, ele segue seu curso e alcança o mar, não porque venceu cada pedra, mas porque manteve sua direção, sua essência e sua paciência. Essa é a metáfora viva do desapego. A vitória sem lutar não é uma ilusão,
É uma prática estoica que transforma a vida de quem a entende. Muitos de nós acreditamos que para conquistar a paz ou a felicidade, precisamos vencer batalhas externas, convencer alguém, controlar uma situação, alcançar um resultado específico. Mas a realidade é outra. A luta constante contra o mundo apenas nos desgasta e nos prende ao que nunca poderemos dominar. Marco Aurélio nos mostra que a verdadeira vitória está em não ser escravo de expectativas externas, em manter a mente firme, serena e inabalável diante do inevitável. Ao desapegar, você descobre que não precisa conquistar pessoas, controlar resultados ou eliminar obstáculos externos para se sentir completo. A força real está em escolher como reagir, em decidir que nenhum evento, por mais caótico ou injusto que pareça, terá o poder de abalar sua essência. Cada vez que você pratica essa liberdade, cada vez que escolhe soltar em vez de lutar, está conquistando a paz mais profunda que existe, a vitória sobre si mesmo. Essa vitória silenciosa é discreta, mas imensamente poderosa. Ela não depende de aplausos, reconhecimento ou provas externas. Ela se manifesta na tranquilidade de quem caminha pela vida com clareza e confiança, sem pressa, sem medo, sem ansiedade. Aprender a fluir como o rio, contornando os obstáculos e permanecendo fiel à própria natureza, é a essência do desapego. A vitória que ninguém pode tirar, conquistada sem esforço, apenas com consciência. A perda dói, e dói profundamente. Perder alguém, perder um sonho, uma oportunidade, é como se parte de nós fosse arrancada. Mas no estoicismo, a perda não é um castigo, e muito menos um fim. Ela é um convite, um chamado para olhar a vida sob outra perspectiva, para enxergar que dentro de cada ausência existe um espaço que podemos preencher com liberdade. Cada perda, cada adeus, cada caminho que se fecha nos oferece uma chance de reencontrar a nós mesmos. Sêneca nos lembra que a dificuldade nos molda mais do que a facilidade. É na frustração que aprendemos sobre nossos limites, sobre nossas expectativas irreais, sobre aquilo que verdadeiramente podemos controlar. Quando nos apegamos, a perda se torna sofrimento contínuo. Quando desapegamos, ela se transforma em clareza. Cada ausência deixa de ser um vazio e passa a ser uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento e de reorientação da vida. Perder não é fracassar. Perder é se libertar. Cada desapego consciente é um passo em direção à autossuficiência emocional. A paz que não depende de ninguém além de você mesmo. A vida não é uma batalha contra perdas, mas uma construção diária de discernimento, sabedoria e coragem. Quanto mais cedo entendemos que nada externo pode roubar nossa essência, mais rápido transformamos qualquer experiência dolorosa em um alicerce de força interior. O desapego nos ensina que a liberdade é proporcional à nossa capacidade de soltar. Quanto mais entendemos que cada perda é apenas um redirecionamento, menos somos escravos de expectativas, mais nos tornamos senhores de nós mesmos. O sofrimento deixa de ser um castigo e se torna uma lição prática que nos prepara para caminhar mais leves, mais conscientes, mais inteiros. Na ausência, descobrimos a essência da liberdade. Vivemos em um tempo que nos exige estar sempre conectados, sempre visíveis, sempre provando nosso valor. Redes sociais, comparações constantes, notícias e expectativas alheias moldam nossa mente como uma maré invisível, arrastando-nos para longe de nós mesmos. Nesse ambiente, o apego se disfarça de necessidade, a necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser admirado. Cada notificação, cada like, cada elogio ou crítica se torna uma pequena corrente que prende nossa liberdade emocional. O estoicismo nos ensina que nada disso tem poder sobre nós, a menos que permitamos.
Epicteto dizia que nenhum homem é perturbado por coisas, mas pela opinião que ele tem sobre elas. Cada comentário negativo, cada fracasso, cada mudança inesperada só nos afeta se colocarmos em nossas mãos o controle que não nos pertence. O desapego moderno é, portanto, um ato de resistência silenciosa. Decidir que sua paz interior não será refém de likes, opiniões ou circunstâncias externas. Praticar o desapego hoje é escolher autonomia em meio ao caos digital. É caminhar na contramão da necessidade de aprovação constante. É entender que ninguém pode roubar sua calma, a menos que você entregue esse poder. É perceber que o mundo moderno é cheio de distrações, mas a liberdade nasce da consciência, da disciplina e da clareza de propósito. Cada vez que você escolhe desapegar-se das expectativas irreais, das comparações e das pressões externas, está construindo uma fortaleza invisível, uma segurança emocional que ninguém pode destruir. O desapego não é perda, é ganho de poder sobre sua própria vida. No mundo moderno, ser livre não é uma questão de fugir do mundo, mas de dominar a si mesmo, mantendo o foco no que realmente importa e escolhendo com sabedoria onde colocar sua energia, seu tempo e seu coração. Chegar até aqui é perceber algo essencial. O poder brutal do desapego não está em se afastar do mundo, mas em não se prender a ele. É a vitória silenciosa sobre expectativas, medos e desejos que nos escravizam. Cada momento de desapego é um ato de coragem, uma demonstração de força interior que ninguém pode roubar. A vida não nos deve nada, e o mundo jamais se curvará aos nossos caprichos. Mas a liberdade, essa sim, está sempre ao nosso alcance, se aprendermos a soltá-la das mãos do que não podemos controlar. O desapego transforma cada perda em aprendizado, cada frustração em clareza, cada obstáculo em oportunidade de crescimento. Ele nos ensina a viver plenamente, a agir com sabedoria, a observar sem se perder, a amar sem aprisionar. É na prática diária, no silêncio da mente, na consciência de cada escolha, que encontramos o caminho para a paz que não depende de circunstâncias externas. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira liberdade não está em vencer o mundo, mas em conquistar a si mesmo, com coragem, clareza e desapego. Até o próximo vídeo.